Oi gente, tudo bom com vocês? Como é que vocês estão? Depois de tanto tempo sumida, voltei aqui para comentar com vocês a prova do Enem 2019. Porque sim, meus amigos, eu fiz aquela prova e, meus amores, que prova! Primeiramente, eu gostaria de dizer que eu tô muito feliz porque a gente chegou em 2.000 inscritos. E agora, aquele velho biscoito, né? Se você ainda não é inscrito, se inscreve no canal, já deixa o like nesse vídeo, comenta o que você achou da prova do Enem. Eu vou fazer um geralzão da prova, eu não vou especificar muito, não vou dizer assim, tal prova, eu lidei dessa forma, eu achei aquilo, mas no geral, assim, só que algumas coisas eu vou ter que especificar um pouco, mas não muito. Primeiro, eu gostaria de expressar qual foi a minha sensação nessa prova, qual foi o sentimento que eu tive por essa prova. Nós fazendo Enem novamente. Você ficou nervosa? Primeiro que eu nem tinha o direito de ficar nervosa, né? Porque quem tem o direito de ficar nervosa é quem estuda. E eu não estudei. Faculdade Enem não dá. Então não fiquei nervosa. Eu tava muito ansiosa. Eu queria muito que a prova chegasse, eu queria muito saber o tema da redação, eu queria muito ver como é que as questões iam ser abordadas esse ano, então eu fiquei muito ansiosa, eu sou uma pessoa muito ansiosa, mas nervosa não. Ansiosa sim. Quanto ao cansaço, eu não achei que eu fosse me cansar tanto nessa prova desse ano como eu me cansei no primeiro dia. No segundo dia foi mais de boa, no primeiro dia eu me cansei muito mais do que eu achava que ia me cansar, porque na faculdade eu leio muito, eu tenho que ler vários artigos, que ver vários sites, que ver vários livros todos os dias para apresentar um tutorial, é tipo uns 20 PDFs, então eu achei que eu ia me cansar bem menos, mas no primeiro dia eu me cansei muito, só que no segundo dia eu levei muito de boas. E não pensem que é porque no segundo dia teve meia hora a menos, porque quando eu digo que no primeiro dia eu me cansei bastante, foi tipo na 20ª questão de linguagem, entendeu? Eu fiz a redação, aí eu fui pra linguagem, tipo, chegou na metade da prova de linguagens, eu tava, meu Deus do céu, me tira daqui, pelo amor de Deus, eu não aguento mais. Quanto à dificuldade da prova, no geral, assim, geralzão, se fosse pra olhar pra prova e dizer, você acha que foi uma prova difícil? Assim, sabendo que o gabarito oficial ainda não saiu e eu não sei quantas questões eu errei e eu acertei, eu digo que eu não achei uma prova difícil. Também não foi uma prova, assim, fácil, muito fácil, uma prova dada. Foi uma prova média, foi uma prova boa, mas também não foi uma prova difícil. Outros anos eu já achei provas mais difíceis, então a desse ano eu achei um nível bacana e talvez até fácil para pessoas que já estudam há muito tempo, que já têm um preparo maior. Mas como o gabarito oficial ainda não saiu, eu posso estar muito enganada, porque eu ainda não sei quantas questões eu acertei, não sei se as questões que eu acho que eu acertei, eu de fato acertei. Então, meus amores, vamos esperar o gabarito sair pra gente saber qual foi o nível dessa prova. Especificamente sobre a prova de linguagens, eu achei uma prova fácil. Eu achei uma prova muito de boas, eu achei, assim, uma prova muito relax. Por quê? Era uma prova pouco conteudista. Eu até falei sobre isso ano passado, que um assunto específico que sempre caía na prova do Enem era figuras de linguagem, e ano passado não caiu nenhuma questão, ou só caiu uma questão, eu não lembro, mas eu acho que não caiu nenhuma questão, e eu fiquei muito pé da vida, porque eu estudei pra caramba figuras de linguagem ano passado, e esse ano também não caiu. Então, já tirando por isso, não por ser, só tô dando um exemplo de um assunto, mas já se vê por aí que a prova desse ano foi pouco conteudista, tinha muita coisa para interpretar, muito texto, imagem, então foi bom, pelo menos eu gostei que teve muito texto para interpretar, porque muito provavelmente eu me daria melhor em textos para interpretar do que em conteúdo em si, já que eu não estudei esse ano. E eu queria bater na tecla de uma coisa com vocês, que, gente, é muito importante. Tem muita gente que, quando tá estudando pro vestibular, deixa a rede social de lado, se exclui do mundo. Tipo, em tempo de ficar doente, eu fico triste, sério, com isso. Porque tudo bem a gente não entrar na rede social hoje ou amanhã, ou então, sei lá, se você preferir entrar só final de semana, ou uma vez por dia, sei lá, mas tipo, se excluir real do mundo, assim, até passar, até chegar ao Enem, ou então 100% da sua vida, porque quando você chegar na faculdade, eu conheço pessoas que estão na faculdade que não têm rede social pra não atrapalhar os estudos, mas eu sei realmente que redes sociais atrapalham os estudos, mas a gente não precisa se excluir do mundo. E um exemplo de que ter redes sociais também ajuda no estudo, não só atrapalha, principalmente atrapalha se você for uma pessoa muito assim, que não souber lidar como eu, mas se você souber cuidar, você pode ganhar
tendo as redes sociais para os seus estudos. Porque esse ano caiu bastante questão, bastante não, algumas, mas enfim, caíram questões relacionadas a coisas da mídia, assim. Pra quem não viu, caiu uma música da Nayara Azevedo, que era a que fazia referência à violência contra a mulher, a relacionamento abusivo. Não sei se vocês viram, né? Porque quando eu saí falando pra todo mundo, vocês viram? Caiu uma música da Nayara Azevedo, e ninguém, tipo, não vi. Aí depois eu mostrei a questão e todo mundo, Nayara Azevedo, só eu leio as referências dos textos, gente. Leio as referências dos textos. Uma pessoa que conhecia a música, não é que ela tem mais probabilidade de acertar a questão. Talvez até tenha, né? Mas era uma questão fácil e uma pessoa que conhece a música, que já conhecia a música, que já tinha escutado, talvez até um fã, um love aí, teria respondido aquela questão num estralar de dedos. Por motivos de já ter visto o clipe, por motivos de saber a música inteira, por motivos até da música, a própria música já ter sido discutida em vários programas de televisão, né? A importância daquela música, porque repercutiu no tempo que lançaram, repercutiu bastante. Então, uma pessoa que já tinha escutado aquela música saberia responder aquela questão muito mais rápido do que alguém que se recusa a escutar músicas porque não quer, para não atrapalhar os estudos. Além de que teve a questão também, gente, das crianças que são expostas na internet desde cedo. Não vou citar o nome de ninguém, mas eu acho que quem leu aquela questão e que usa Instagram e que vê sites de fofoca já sabe mais ou menos a quem aquela questão se referiu. Então, novamente, uma pessoa que usa Instagram e que está aí atenado nos instas de fofoca saberia responder aquela questão muito mais rápido. Não é que uma pessoa que não tem Instagram não saberia responder a questão, mas a pessoa... Gente, eu não li o texto, eu não li o resto do texto. Eu li a questão, aí eu li as alternativas. E quando eu li o título do texto e eu comecei a ler o texto, eu já sabia. Cara, eu já sabia até de quem a questão tava falando, mas enfim. Gente, a prova de natureza. Eu tenho que falar com muito amor daquela prova, porque eu simplesmente amei a prova de natureza. Em geral, não. Mas as questões de biologia, gente, eu amei. Caíram várias questões de assuntos que eu tinha visto na faculdade esse ano. A questão da esquistossomose, a questão das vacinas, a questão do doping. Gente, caiu muita questão que eu tinha visto na faculdade esse ano. Então, tipo, eu soube responder várias. E fez parte da minha tática também. Eu vou falar mais pra frente, continue assistindo o vídeo. Já física e química foi um pouco mais difícil. Um pouco muito, né? Porque como eu não tinha estudado esse ano, foi muito... A prova de física e de química foi bastante conteudista. Eu vi os assuntos que eu tinha estudado no passado e eu fiquei tipo, mano, eu estudei isso ano passado, mas eu não lembro. Quanto à prova de humanas, eu não sei muito opinar sobre a prova de humanas, porque eu nunca gostei muito de humanas, eu confesso a vocês, nunca fui muito fã de humanas. E o que é que acontece? É que eu dei um foco bem grande em linguagens e eu, tipo, esqueci de olhar pra tabela de horários, aquela que o pessoal fica tirando de meia em meia hora e depois começa a tirar de 15 em 15 minutos. Então, eu respondi a prova de linguagem inteira e depois eu fui olhar pra tabela de horários e faltava menos de 2 horas pra acabar a prova. E eu não tinha nem começado a responder humanas ainda. Então, vocês imaginem o desastre que foi eu responder essa prova de humanas. Até repercutiu a questão da ditadura militar não ter sido discutida nesse Enem, não ter caído nenhuma questão de ditadura militar depois de tantos anos. Então, joguei no ar, que pegou, pegou, que não pegou, não pega mais. Vamos pro próximo. Matemática, no geral mesmo. Tira as 2 questões de log, o resto foi mais de boa. A gente tinha muita questão fácil esse ano em matemática, principalmente questões que dava para responder com lógica e com aquela velha e marota regra de 3 que os alunos amam. Eu pensei que ia ser mais difícil porque eu fiz um total de 0 questões de matemática esse ano, pois é. Mas eu achei até de boas, eu achei relativamente suave, tirando as 2 questões de logaritmo. E, gente, eu tô triste, eu tô muito... Gente, eu nunca vou me perdoar porque eu errei 2 questões fáceis por falta de atenção. Então, gente, não errem, prestem muita atenção na prova. Eu respondi as 2 questões, gente, eu sabia o que a questão pedia, eu fiz o cálculo e eu errei na hora de marcar por falta de atenção, sabe? Depois eu fui corrigir com as meninas, eu fiquei tipo, meu Deus, mas eu sabia a resposta porque eu marquei essa alternativa. Tipo, prestem muita atenção.
Por favor, eu nunca vou me perdoar dessas duas questões fáceis. O pior é que são questões fáceis. Quanto à redação, tchananã. Gente, eu achei um tema inesperado e um tema difícil. Difícil é consequência do inesperado, porque era inesperado, então, consequentemente, ninguém sabia debater. Na verdade, tinha até argumentos, que eram basicamente o que estava nos textos motivadores, que foi exatamente o que eu usei. Então, assim, todo mundo tinha argumento, mas não tinha argumento ao mesmo tempo, porque todo mundo tinha os mesmos argumentos. Então eu acho que ficou uma questão muito senso comum, sabe? Todo mundo debateu a mesma coisa, a não ser o pessoal que estava preparado pra caramba, tipo, gente, tinha que estar muito preparado para debater muito bem esse tema. Quanto às minhas táticas para responder essa prova, para fazer essa redação, como foi que eu fiz, o que foi que eu usei para economizar o meu tempo, apesar de não ter dado tempo no primeiro dia, como foi que eu fiz. Então, primeiro dia, comecei pela redação, como sempre começo. Quando abri o caderno e vi o tema da redação, eu ri pra me acabar de nervoso. Gente, é sério, não tinha cabimento. Eu tava olhando, eu olhei pro tema, você sabe quando você olha pra uma coisa e não acredita? Então fui eu olhando pro tema da redação. Mas enfim, qual foi a minha tática para escrever a redação? Bom, primeiro que eu senti uma facilidade imensa em comparação ao ano passado para escrever essa redação, então não tenho muito o que dizer assim, façam dessa forma que vocês vão ter várias ideias. Não, eu senti mais facilidade esse ano para escrever. Então eu já comecei pela redação, eu não tinha super alusões para aquele tema, né? Porque, como eu falei a vocês, trágico. Mas qual foi a técnica que eu fiz quando me fugia tudo da cabeça, eu não sabia mais o que escrever? Eu comecei a redação, tava escrevendo, tal, e aí sempre tem aquele momento que você trava, que você não sabe mais o que escrever. Então, eu ia passar limpo. Tem gente que vai para as questões e que isso funciona. Porque eu não fui para as questões e depois voltei para a redação. Porque quando eu tô focada em uma coisa, e eu tava muito focada na redação, quando eu vou para outra coisa, eu tiro totalmente o foco e não consigo nem pensar direito em uma e nem pensar direito em outra. Então, se eu fosse para as questões, eu ia perder totalmente o foco da redação e ia demorar ainda um pouco para começar a raciocinar sobre as questões. Então, eu ia perder um tempo nesse meio e depois, para eu voltar para a redação, para eu voltar para o raciocínio da redação e depois para eu voltar para o raciocínio da redação, ia ser muito complicado. Então, enquanto eu tava escrevendo lá tal, quando parava o raciocínio, quando via, tipo, batatinha aqui voando na minha testa, eu fazia o quê? Agora eu vou passar limpo o que eu já tenho escrito, o que eu já gostei, o que eu não quero mudar. Então ia lá, passava um parágrafo, aí depois voltava pra escrever. E assim foi, eu sei que eu respondi minha redação em uma hora e alguns minutos. Eu sei que quando eu terminei, ela tinha acabado de tirar o papelzinho do segundo papelzinho de meia hora, então tipo, foi uma hora e bem pouquinho que eu fiz a minha redação. Apesar de que eu não escrevi uma redação esse ano, eu achei muito bom. E achei o tema difícil, hein? Se tivesse achado fácil, eu tinha arrasado 1000. Ok, depois da redação eu fui responder a prova de linguagens. Comecei pela prova de língua estrangeira, escolhi esse ano inglês, ano passado eu coloquei espanhol e me decepcionei, então eu coloquei inglês esse ano e gostei, não me arrependi de ter colocado inglês. Se eu fizesse outro ano, o que não vai acontecer nunca mais eu vou fazer nem se eu fizesse outro ano eu colocaria inglês novamente. Eu não vou dizer que eu tive muita tática para linguagens, porque eu não tive. Até porque, como eu falei para vocês, eu não achei que linguagens foi uma prova difícil. Então, eu fui simplesmente resolvendo as questões. A única tática que eu tive para linguagem e que eu tive para toda a prova, eu usei isso na prova inteira. E eu acho que é uma coisa que todo mundo deveria usar, porque economiza muito tempo. É a questão de você responde as questões. E aí, quando chegar num certo limite de questões, assim, por exemplo, você respondeu 15 questões e você tá com a mente fervendo, você não tá conseguindo mais ler nenhum texto, em vez de você ficar aqui olhando pra cima, assoviando, pensando no mundo, vai passar as questões para o gabarito, né? Economiza tempo, quando chegar lá no final da prova já vai estar tudo passadinho. Então eu fiz essa tática para a prova inteira e eu gostei muito. Achei que me ajudou muito. Quanto à prova de humanas, como eu falei pra vocês, gente, faltando menos de 2 horas eu comecei a prova de humanas. Gente, faltando menos de 2 horas eu comecei a prova de humanas e eu fiquei desesperada. Então, tipo, qual era a
tática que eu ia usar para a prova de humanas para conseguir responder ela inteira em menos de 2 horas. Então eu lembrei uma vez que alguém, eu não lembro quem, falou que as últimas questões eram sempre as mais fáceis. Gente, isso é mentira, tá bom? Só pra... Mas, por guia de dúvidas, eu fui começar pelo final da prova. As questões do final não eram mais fáceis, mas eram menores. Então, não tem tu, vai tu mesmo, entendeu? Eu comecei pelo final porque eu vi que as questões eram menores do que as questões do começo da prova. E aí eu fui voltando, assim, de página em página. Fui respondendo primeiro as questões menores, porque eu já tava muito cansada. Nesse primeiro dia eu falei a vocês, eu tava muito cansada. Então, fui fazendo as questões menores e depois eu fui para o resto das questões e findei deixando 9 questões em branco. Eu achei que deixar as questões em branco seria melhor, porque se fossem questões difíceis e eu acertasse, eles iam achar que eu chutei. Na verdade, iam saber, né, que eu chutei e iam diminuir da minha nota. Mas eu me arrependi disso, então não deixem questões em branco. Mas eu deixei real porque não deu tempo de ler, gente. Se tivesse dado tempo de ler, eu teria marcado uma questão que eu acho mais provável, mesmo que eu não soubesse de nada daquele assunto. Natureza a prova que eu mais gostei, meu amorzinho. Eu comecei respondendo as de biologia, respondi todas de biologia, como eu falei, eu respondi de biologia, porque biologia foi a única coisa que eu vi esse ano, que foi o ano inteiro da faculdade, eu só vi biologia, porque saúde, né, biologia. Aí respondi todas as de biologias e as fáceis de química e física, tipo aquelas que não tinham muito a ver com conteúdos que os professores passam em sala, que tem a ver mais com coisas da natureza, assim mesmo, que até tinha visto na faculdade algumas, e depois eu fui pra matemática. E aí respondi as fáceis de matemática, depois fui colocando quais eram as difíceis. Quando eu via as questões de log, colocava difícil logo. Já vi ali log de... aí põe difícil. E aí essas daí eu chutava mesmo. Então fui pra matemática, respondi as fáceis de matemática e as médias, as que eu conseguia responder, real. Eu só pulava mesmo as difíceis. E aí depois eu voltei, ainda na prova de matemática, tentando marcar uma alternativa nas questões que eu não sabia responder, que tivesse alguma coisa a ver, sei lá, vai que eu acerto. E depois voltei de natureza, para as questões que eu não tinha respondido ainda, para ler e tentar também achar um norte, para ver se eu conseguia responder ali. As que eu de fato não sabia, eu tive que chutar, não tinha jeito. Eu acho que no começo do ano, quando a nota sair, eu vou gravar um vídeo mostrando para vocês, dizendo quantas questões eu acertei, beleza? Então, se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar o like, de comentar. Gente, comentem o que vocês acharam dessa prova, é muito importante ver os comentários de vocês aí, ver o que vocês estão achando dos vídeos no canal. Não esqueçam de compartilhar, que a gente está crescendo muito, está crescendo bastante. Tô gostando disso e um beijo, até o próximo vídeo. Oh, mas Deus tá de prova que eu tô tentando igual uma condenada.